Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Chocolate amargo. O Brasil foi vencido pela Bélgica e está eliminado da Copa do Mundo 2018. Anfitrião sem cerimônia. A Rússia não faz questão de receber bem os adversários e faz a sua melhor campanha em Copas. Cavalo uruguaio. O que tinha tudo para ser um jogão foi fácil para a França, que está nas semifinais. Gigante embaixo das traves. Courtois, o goleiro de 1,99 m de altura, fecha o gol e garante a classificação belga. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. Todos sabiam que o duelo pelas quartas de final contra a seleção belga ia ser difícil. E não deu outra, Lukaku, De Bruyne e Hazard dominaram o primeiro tempo e ajudam na vitória por 2-1. O treinador Roberto Martínez modificou sua escalação para suportar a ofensividade do time brasileiro. Carrasco saiu da ala esquerda e deu lugar a Chadli. Mertens também saiu para a entrada de Fellaini, mudança já esperada por Tite. As alterações já fizeram efeito no primeiro tempo. A Bélgica dava poucos espaços que, quando surgiam, eram desperdiçados pela amarelinha. Thiago Silva e Paulinho perderam boas chances no início do primeiro tempo. O diferencial para os vermelhos foi, na verdade, um jogador brasileiro. Fernandinho subiu de olhos fechados em um escanteio e desviou a bola para o próprio gol. Pouco tempo depois, em contra-ataque conduzido por Lukaku, e o jogador brasileiro não acompanhou o centroavante. De Bruyne recebeu a bola com certa liberdade e acertou um chutaço fora da área. 2-0 Bélgica. As atuações fracas do meio de campo da seleção brasileira contribuíram para a estagnação do time no primeiro tempo. Na etapa complementar, Tite sacou William e pôs Firmino para jogar. O time demonstrou melhoras e engatou completamente com a entrada de Douglas Costa no lugar de Gabriel Jesus e Renato Augusto substituindo Paulinho. Após lindo lançamento de Coutinho, Renato Augusto cabeceou conforme o manual e diminuiu o placar. 2-1. A seleção continuou atacando, mas não foi o suficiente para quebrar o bloqueio dos Fellaines. Final do jogo, Bélgica nas semifinais 2 e Brasil eliminado 1. Pois é, Marcelo, mais uma vez o Brasil eliminado da Copa do Mundo. Pela quarta vez o sonho do Hexa adiado, né? Desde 2002 os brasileiros sonhando com esse incrível sexto caneco do Mundial que não sai. E agora vamos comentar como foi essa partida aqui com os nossos comentaristas que estão aqui no estúdio com a gente, o Paulo Emílio de Medeiros e o Fabrício Vera. Meninos, o Tite trouxe algumas mudanças na escalação, já era esperado pelo menos uma, porque Casemiro não podia jogar, né, ele está suspenso pelo cartão amarelo. E entrou o Fernandinho, que por acaso, né, virou o nome do jogo com as falhas. Queria que vocês comentassem primeiro as decisões que Tite tomou de voltar Marcelo para o time titular e a entrada e a escolha por Fernandinho no lugar de Casemiro. Boa noite para vocês. Boa noite, Rawane. Boa noite, ouvinte. A troca do Casemiro pelo Fernandinho foi uma troca forçada, né? Porque o Casemiro tomou o segundo amarelo e ficou de fora, cumpriu suspensão. Tanto é que ele não pôde nem entrar no vestiário da seleção. Isso gerou até vídeos na internet do rosto dele de cachorro que caiu da mudança lá no ônibus. Mas sobre o jogo, a gente pensou assim que o Fernandinho seria um substituto do Casemiro, um substituto neutro, que ele estaria ali, ele não substituiria a altura, porque a gente sabe que o nível técnico dos dois é diferente. O Casemiro tem mais explosão física e uma qualidade técnica maior, só que a gente pensou assim que não seria algo que comprometeria o jogo tanto quanto comprometeu. E realmente o Casemiro fez muita falta fez falta nos dois sentidos, né? Porque naquele lance do Lukaku, em que o Lukaku puxou o contra-ataque, o Casemiro daria um ipom ali no Lukaku e mataria o lance. Mas o Fernandinho foi muito passivo, deixou o Lukaku passar, o Lukaku ajeitou ali pro De Bruyne e o De Bruyne praticamente matou o jogo. Então a atuação do Fernandinho
Foi muito triste, algo que não era para ser. Ele não marcou bem, errava passes. Talvez ele errasse passes justamente por não estar bem na marcação. Aí ele perdia a confiança e dava passes sem muita convicção. Quanto ao Marcelo e ao Filipe Luís, o certo era manter o Filipe Luís. O Filipe Luís foi bem nos outros jogos, né? Mas é aquela coisa, muito técnico tem medo de jogar a responsabilidade de deixar um jogador do hype, da relevância do nível do Marcelo no banco. Então ele foi lá e optou por aquilo que na cabeça de todo brasileiro parecia o correto. Pôr o Marcelo por sua história no futebol e deixar o Filipe Luís no banco por ser um jogador que na história foi um pouco mais modesto. Então isso comprometeu principalmente a defesa, que foi o nosso problema hoje. O Filipe Luís ali na esquerda e o Marcelo muitas vezes deixou ele, o De Bruyne, que jogava por ele, principalmente no lance do gol. O Marcelo não fechou muito bem o ângulo de chute do De Bruyne. Tá certo que o Fernandinho errou, mas o Marcelo não fechou muito bem o ângulo e o De Bruyne conseguiu encontrar a bochecha ali da bola. E o Alisson, que não foi um goleiro excepcional, né? Um nível de seleção brasileira talvez não seja. É um goleiro seguro, mas nível de seleção brasileira não é. Nós precisamos de goleiros que pegam bolas impegáveis. Ele só pega as bolas pegáveis com segurança. Boa noite, Camone. Paulo, quem tá falando muito do Marcelo na questão de titularidade, o Tite tem uma coisa que ele gosta bastante, ele tem a confiança nos seus jogadores titulares. O Marcelo começou como titular na Copa, então ele continuaria como titular até mesmo para poder manter essa moral do time. É muito comum ele fazia isso muito com o Renato Augusto, até porque o Renato Augusto deixou de ser titular antes da Copa, naqueles 2 amistosos, por problemas físicos, senão ele poderia estar nesse time titular mesmo que foi para a partida. Já na questão do Fernandinho, eu não acho que ele seria um substituto ideal e perfeito para o Casemiro. Ele não é um volante com totais capacidades plenas defensivas, como por exemplo seria um Luiz Gustavo, que ficou fora da Copa. Então eu acho que faltou mais na convocação do Tite em questão de jogadores para variar melhor. Ele trouxe o Fernandinho, o Fred, além dos titulares Paulinho e o Casemiro. Eu acho que poderia ter trazido o Luiz Gustavo, que seria muito mais interessante de jogar nesse jogo do que o Fernandinho. Poderia ter trazido o Fabinho ou até mesmo o Arthur do Grêmio, né? Então a falha em si foi mais na convocação talvez, ou a falta de tempo de testar esse jogador, já que ele pegou já o meio caminho andado. E agora, com a seleção brasileira indo embora para casa, né, arrumando suas malas, eu gostaria de saber a opinião de vocês comentaristas quanto à permanência do Tite como cargo de técnico. Vocês concordam com ele continuando como técnico? Tem algum outro nome em mente para substituí-lo? Qual a opinião de vocês? Então, Marcelo, são rumores estão saindo que a CBF quer dar mais 4 anos pro Tite, mais uma Copa pro Tite continuar no comando. E a comissão técnica está gostando dessa ideia de continuar. Eu acho muito bom a continuidade do Tite na seleção. Acho que mais 4 anos ele vai poder montar uma seleção bem melhor do que essa, vai ter um trabalho bem mais encaminhado. É o certo também. Não vejo assim nenhum treinador no Brasil que poderia substituir o Tite. Não temos ainda técnicos bons o suficiente em questões táticas, com qualidades, acima do Tite. Mas se o Tite acabar sendo demitido, poderia ser muito bem o Fábio Carelli, por exemplo, um substituto, já que a seleção que sempre gosta de contratar ex-técnicos do Corinthians. Vimos lá o Mano Menezes substituindo o Dunga, depois sendo demitido, e agora veio o Tite, né? Eu acho que essa questão nem deveria vir à tona agora, né? Porque Tite não fez um mau trabalho na seleção. Desde que ele entrou, a seleção tomou jeito taticamente, né? Vem jogando bem, atuou bem nos amistosos. E fez uma boa Copa do Mundo ali, com alguns jogos não muito bem, alguns jogadores não estrearam muito bem na Copa do Mundo, mas o trabalho de Tite não é um trabalho para se jogar fora. Para mim deve ter continuidade sim, já pensando até a Copa América do ano que vem. Mas é porque a gente brasileiro tem muito aquela cultura de troca de técnico dentro dos nossos clubes. E quando chega na Copa, assim, se não dá certo, a gente logo quer trocar o técnico. Mas isso lá fora, o Tite seria aceito, mais uma Copa, ele teria mais uma chance facilmente. Exemplo disso é o Joachim Löw. Dificilmente ele se mantém na Alemanha depois dessa Copa, mas se você for olhar o retrospecto dele, ele perdeu em 2010, e logo em seguida, em 2014, fez uma ótima Copa e chegou ao título. Então, aqui no Brasil, a permanência ela é interessante,
Mas tem que ver se o Tite quer isso, porque agora que ele saiu da seleção, a gente não sabe se ele fez um trabalho muito bonito e não deu certo. E tem que ver a esperança de Tite que esse trabalho ainda renda frutos. Talvez ele pode tentar criar uma nova história num clube, na outra seleção é impossível, mas num clube tentar voltar a sua vida de técnico do Corinthians, em que ele tinha um futebol, tinha uma filosofia de jogo e ela rendia frutos, porque infelizmente no Brasil não rendeu frutos que a gente queria. Virou até meme essa questão do Hexa, né? Pessoas totalmente deslocadas do futebol falavam de Hexa e coisas derivadas. Então, a gente não pode se guiar pelas emoções. O Tite ele fez realmente um bom trabalho e merece sim uma segunda chance. Temos que destacar também que o Brasil hoje perdeu, mas perdeu lutando até o final. Coisa que não aconteceu em 2006 contra a França, que foi um apagão completo. E o gol do Henry no pós-jogada do Zidane na cobrança de falta. Tem sempre aquela polêmica do Roberto Carlos ajeitando o meião. Sempre ficou muito essa raiva, essa mágoa. Em seguida, depois, em 2010, o jogo contra a Holanda, que o time também outro apagão no segundo tempo e não conseguiu continuar. Abriu 1-0 com o Robinho, uma jogada espetacular, um lançamento espetacular do Felipe Melo. E logo em seguida o Felipe Melo foi lá e entregou 2 gols para a Holanda. Então basicamente é isso, o time tem essa questão de mudança, mudou o comportamento nas eliminações até. E falando da eliminação do Brasil, né, a gente comentou aqui quando a Argentina saiu que tem vários jogadores se aposentando da seleção, né, pela idade. E já vem aí uma nova geração da seleção brasileira, né, que é o caso do Arthur. Tem também o Gabriel Jesus, que vai continuar, mas alguns jogadores alguns jogadores pedem passagem para que outros ali já possam sair da seleção, né? A questão dos jogadores que estiveram em 2014. Além do Arthur, que jogadores vocês veem entrando na seleção agora nesse novo ciclo, né? Que vai ter Copa América, Olimpíadas, já pensando para a próxima Copa? Bom, você tem o Lucas Paquetá, do Flamengo, Vinícius Júnior, Rodrigo dos Santos, ali no Vasco tinha o Paulinho, né, que agora ele se transferiu para o Bayer Leverkusen. Na defesa, o Gemerson, que joga no Mônaco hoje, zagueiro. O David Neres também. David Neres está na Holanda, atacante, que passou pelo São Paulo, revelado pelo São Paulo, né, Paulo? Sim, revelado pelo São Paulo. Pro São Paulo que eu tô tentando buscar na memória, mas nível de seleção... talvez o Lisieiro, ele tem as características até que lembram o Casemiro um pouco. Talvez o Lucas Fernandes, se ele conseguir desenvolver um bom futebol. O Éder Militão tem o Rodrigo Caio, se conseguir recuperar o alto nível e conseguir se evoluir, se ele for pra Europa e amadurecer lá. Então, tem jogadores que estão na Inglaterra, como o Richarlison, no Watford, que é revelado pelo Ceará, que foi pro Fluminense. Então, são várias opções. Basta a gente ver o que o Tite vai querer fazer agora nesse novo projeto, se ele continuar na seleção. Muito bem, encerrando aqui esse bloco, falando da eliminação da seleção brasileira, já projetando o futuro, vamos agora falar sobre o craque do dia. O Brasil foi eliminado hoje e um dos responsáveis pela derrota brasileira foi o goleiraço Thibaut Courtois, da Bélgica. Confira mais sobre o arqueiro agora no boletim de Fabrício Vera. O craque do dia foi quem fechou as portas para o Brasil na Copa do Mundo. O goleiro do Chelsea e também Bélgica, Courtois, foi um dos grandes empecilhos para a seleção brasileira. Courtois foi literalmente um grande problema, já que o arqueiro possui 1,99 m de altura. E se não bastasse esse tamanho, a envergadura do jogador é impressionante. Mesmo com todos esses atributos físicos descartáveis, Courtois não teve um início de tanta grandeza. Após se destacar no Gent da Bélgica, o jogador se transferiu para o Chelsea da Inglaterra. E por lá começaram as dificuldades. O jogador ficou na eterna reserva do goleiro Peter Cech, e assim como seus companheiros De Bruyne e Lukaku, foi desprezado pelo clube e acabou sendo emprestado ou vendido para outros times. Na equipe de Madrid, Courtois ficou encarregado de substituir o titular David De Gea, que se transferiu para Manchester United no mesmo ano. E o belga rapidamente venceu a concorrência com Sérgio Asensio no lugar. Pelos colchoneiros, o guarda-redes fez parte do histórico time do técnico Diego Simeone, vencedor do Nacional de 2013 e 2014 e vice da Champions League na mesma temporada.
Após ser emprestado 4 anos para o Atlético de Madrid, o Chelsea demonstrou interesse na volta do goleiro, e essa volta seria para substituir Cech nas metas dos londrinos. Na segunda passagem pelos Blues, Courtois começou bem, demonstrando o potencial que prometia. Porém, nessa última temporada, com crises internas no clube, o rendimento do arqueiro ficou abaixo do esperado. E com essa queda de rendimento, aliado ao seu contrato que acaba no final da próxima temporada, os rumores da saída do jogador só crescem e o Real Madrid pode ser o destino para o gigante dos Diabos Vermelhos. E apesar do Enem acontecer somente em novembro desse ano, o goleiro Courtois se antecipou nessa Copa, sendo um porteiro do Enem e acabando com as esperanças dos brasileiros, deixando 200 milhões trancados de fora do Mundial. Na Universitária são 6h46. No ar, Estação Rússia. A França conquistou hoje pela manhã a primeira vaga na semifinal da Copa da Rússia. Os gols foram marcados por Varane e Griezmann. A partida tinha tudo para ser uma das mais emocionantes dessa Copa, mas frustrou quem esperava por um grande confronto. Suárez não apareceu durante o duelo e a França conseguiu administrar o resultado. A França abriu o placar ainda no primeiro tempo com Varane. Na volta da etapa complementar, a seleção europeia ampliou com Griezmann em uma falha grotesca do goleiro Muslera. A seleção sul-americana estava desencontrada dentro de campo e não conseguia ir para cima do adversário. Nos minutos finais, Jiménez, jogador uruguaio, já estava chorando antes mesmo do jogo acabar. O fato é que a França venceu por 2-1 com muita facilidade e agora enfrenta a Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo 2018. A partida vai ser na terça-feira e o que resta é esperar por esse confronto de europeus. Muito bem, então, Fabrício, vamos começar aqui para analisar essa partida. O gol do Griezmann realmente, mais do que mérito do Griezmann, foi falha do goleiro Muslera, do Uruguai. Vocês dois aqui de comentaristas, né, que são experientes goleiros, o que vocês fariam nessa questão, o que vocês acham que o Muslera errou nesse lance? Então, Marcelo, eu acho que nesse lance eu faria o seguinte: eu deixaria a bola vir, bater no meu peito e depois segurar, que é a forma mais segura de fazer a defesa. Mas eu acho que o Paulo tem umas discordâncias no meio da minha técnica aqui. Sim, eu tenho uma discordância porque aquela bola, ela veio variando, a bola veio... ela pegou uma curva ali no final da sua trajetória e se ele posiciona bem o corpo e espalma ela pra cima, ele faz uma defesa fácil. Mas ali ele ficou na indecisão, se ele encaixava, se ele teve justamente essa dúvida que teve na cabeça do Fabrício. Não sabia se encaixava, se espalmava. Não, ele queria encaixar com as mãos mesmo. A minha sugestão é deixar a bola bater no peito e só depois segurar. Eu acho que essa ideia de tentar encaixar e depois espalmar... Ele tinha essa ideia, mas aí ele viu que a bola ia muito, muito forte, que a bola estava mais veloz do que ele pensava, a bola estava com um pouco mais de potência, então ele resolveu espalmar. E se ele foi... A alternativa em bolas daquela é sempre espalmar pra cima e depois você pega no segundo tempo. Nada. Sim. Não, esse é um erro, Paulo. E aí, se ele espalma essa bola pra cima e vai lá e pega ela com segurança, é bem mais tranquilo, mas ele tentou fazer a espalmada de segurança pra cima, só que ele tava mal posicionado, a bola foi um pouco mais à direita que ele, o corpo dele não tava bem postado pra conseguir fazer a força certa. Aí ele fez a força batendo na quina da mão e tomou aquele frango à la Cabalheiro. Então, ele poderia até fazer isso, mas é bem arriscado fazer um espalmar pra cima, mas, Paulo, eu acho que o realmente correto é o meu, que é esperar a bola chegar no peito e segurar. Ô Paulo, a gente viu hoje 2-0 diferentes nessa Copa do Mundo, né? O Brasil levou 2-0, mas ficou o tempo todo em cima tentando chegar ao primeiro gol para tentar o empate. Os uruguaios tentaram uma reação depois de levar o primeiro gol, mas o segundo gol ali abalou a equipe e eles não conseguiram mais jogar. O psicológico de estar perdendo de 2-0 ali nas quartas de finais, como nós mencionamos aqui, um jogador uruguaio já estava chorando em campo antes mesmo de terminar a partida, mas até onde a falta de um jogador importante do ataque influenciou, sabe, pro Uruguai não conseguir chegar ao gol, tanto que a equipe não tinha nenhum líder dentro de campo depois do segundo gol. Sim, virou uma bagunça.
Sim, o Cavani o Cavani não faz falta só lá na frente, ele faz falta no meio também, por incrível que pareça. Porque o Uruguai é um time que joga muito recuado, joga sempre com todos atrás da linha do meio campo. E aí, quando recuperava a bola, é o Cavani e o Suárez que faziam as jogadas que levavam a bola até perto do gol. Só que hoje, como não tinha um Cavani, o Stuani não conseguiu fazer nem 10% dessa função do Cavani. Seja por uma qualidade técnica, até mesmo de habilidade. Por mais que o Cavani seja um centroavante, ele é um jogador que consegue fazer dribles bastante contundentes e úteis para o time, quebra linhas de marcação. Mas hoje o Uruguai, sem essa qualidade, foi só mais um time retranqueiro, que simplesmente não conseguiu montar jogada nenhuma ofensiva, e com isso ele chamou a França, e a França tem qualidade, e aí a França começou a buscar esse gol. O primeiro gol saiu numa falta, né, que o Varane cabeceou muito bem, ele deu apenas um resvalo ali fatal para o goleiro Muslera, e depois no segundo gol nem se comenta, já tive até briga aqui nesse programa, mas a França foi muito merecedora, diferente do Brasil. O Brasil não digo que merecia um empate, mas não merecia ter tomado aqueles gols. O time não merecia ter a vitória. Eu não diria que merecia a vitória, porque estava diante de um grande adversário, que é a Bélgica. É algo compreensível tomar essa derrota, mas não merecia ter tomado aqueles gols. Foi tudo por falta individual. Então o psicológico, querendo ou não, tomando de 2-0, mexe muito. Vamos agora então para o quadro Bolão da Copa. Bolão da Copa. É a Copa de todo mundo. Amanhã, às 3 horas da tarde, a Rússia joga contra a Croácia em Sochi. O meu placar para esse jogo é Croácia 1-0. Eu acho que a Croácia tem sim um melhor time e 1-0 para a Croácia também. Bom, eu acredito que a Croácia vai vencer. Eu não acredito que ela vai tomar gol da Rússia, porque a Rússia joga muito fechado, assim como o Uruguai. A diferença é que o Uruguai ainda tem ali uma ovelha negra na má qualidade técnica, que seria o Suárez e o Cavani. Mas a Rússia nem isso apresenta, tinha o Kokorin, que acabou sendo cortado da seleção. Então vai ficar 2-0 para a Croácia, vai passar ali com o meio campo de Modric e Rakitic. Sem brigas, Paulo, também vou com 2-0. Acho que esse time de meias, muito técnicos da Croácia, mais o Mandzukic lá na frente, vai ser um jogo relativamente fácil para a Croácia vencer. Mas em casa, né, a Rússia pode crescer, né? E mais cedo, às 11 da manhã, tem Suécia e Inglaterra, a outra partida. E eu acho que, mesmo com a Inglaterra com um time até bom tecnicamente, o time da Suécia é muito organizado, acho que fica 1-0 para a Suécia. Eu acho que a Inglaterra é superior à Suécia e vai acabar vencendo por 2-0. Eu acho difícil a Inglaterra cometer os mesmos erros que cometeu contra a Colômbia, né? Tinha tudo para vencer aquele jogo, mas tomou aquele gol no final numa jogada aérea, o que não tira o mérito da Colômbia, porque a Colômbia tem jogadores altos como o Yerry Mina e o Sanches. Então a Inglaterra ela vai vencer, mas não vai ser fácil. No máximo 1-0 ali, porque a Suécia, ela, como o Marcelo mesmo disse, está muito bem organizada. Tem jogadores ali com uma certa qualidade de meio campo, por exemplo, o Forsberg, o Berg, o Donovan. Então vai ser difícil, jogo difícil para a Inglaterra, mas eu acho que vai ser 1-0 Inglaterra. Acho que vai ficar 1-0 o jogo para a Inglaterra, um jogo também realmente complicado, vai ser um jogo muito fechado, de poucas chances. A Inglaterra vai vir bem fechada com um esquema de 3-5-2 lá, do Southgate, como o Roger Flores chama, com linhas anfíbias também, né? E já a Suécia está muito bem postada, um time muito forçado na tática, um jogo bem complicado, que se não for para prorrogação vai acabar com 1-0 com um gol inglês. Não importa quem será amanhã os outros finalistas, já sabemos que a final vai ser entre europeus, né? Porque agora com a eliminação de Uruguai e Brasil só temos times europeus na Copa do Mundo. E agora vamos para o nosso quadro, a Copa Retrô. Copa Retrô.
Amanhã a Rússia entra em campo para disputar as quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez. E para saber mais sobre a história em Copas do anfitrião, confira o boletim de Augusto César na voz de Daniela Vessiani. Os anfitriões da Copa do Mundo de 2018 estão surpreendendo na competição. A seleção da Rússia chegou até as quartas de final após uma inimaginável classificação perante a Espanha. Esta é apenas a quarta participação dos russos em Copas do Mundo. Isso se deve porque antigamente o maior país do mundo era ainda maior, pois fazia parte da União Soviética. Estes sim foram adversários marcantes nas Copas do Mundo. Os soviéticos se classificaram para 4 edições diferentes do maior torneio do futebol, chegando a alcançar o 4º lugar na Copa de 1966. Nesta época, a União Soviética era comandada pelo temido Lev Yashin. O goleiro foi apelidado de Aranha Negra devido às cores de seu uniforme e era o principal jogador nessa posição em todo o mundo. O goleiro, nascido em Moscou, atual capital da Rússia, esteve presente em 4 Copas do Mundo diferentes, em 1958, 1962, 66 e 70. Entretanto, o soviético disputou apenas 3 delas, já que em 1970 já estava com 40 anos e ficou apenas no banco de reservas. A União Soviética foi a primeira seleção a enfrentar o Brasil com Pelé e Garrincha atuando juntos, na Copa do Mundo de 1958. O resultado foi um 2-0 para os brasileiros com 2 gols de Vavá. No entanto, após o desmembramento da União Soviética, a Rússia foi eleita como sua sucessora. Desde então, não se teve mais alegrias em Copas do Mundo para os russos. Até a edição deste ano, o país de Vladimir Putin havia participado de apenas 3 Copas do Mundo. Em 1994, nos Estados Unidos, 2002 no Japão e Coreia do Sul e em 2014 aqui no Brasil. O desempenho em todas essas competições foi pífio. Não houve uma edição em que o país, metade europeu e metade asiático, tenha passado da primeira fase, até que chegou 2018. Jogando em casa, a força da torcida parece ter carregado a sua seleção para frente. Os russos fazem bela campanha na competição, chegando a estrear na Copa do Mundo com uma goleada por 5-0 em cima da Arábia Saudita. Em seguida, contra o Egito do temido Mohamed Salah, outra vitória contundente. Os 3-1 aplicados sobre a terra do faraó classificou os russos para uma inédita oitavas de final, enquanto a campanha dos africanos foi para o sarcófago. No terceiro jogo, a Rússia sofreu uma derrota para os uruguaios, até então invictos na competição, mas isso não abalou a moral dos anfitriões. Nas oitavas de final, os donos da casa enfrentaram a poderosa e temida Espanha, mas a Rússia demonstrou toda a sua frieza invernal para desclassificar um gigante do futebol. Após o empate de 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, o jogo foi para os pênaltis. E no mate ou morra, quem foi para o gulag foi os espanhóis. A Rússia eliminou a temida Espanha após converter 4 cobranças contra apenas 3 de seus adversários. Dessa forma, os anfitriões avançaram para as quartas de final, onde vão enfrentar um antigo membro da União Soviética. O time de Modric, astro da Croácia, vai ser o adversário dos russos neste sábado. Resta saber agora se, assim como Davi Luiz tentou, os russos vão trazer alegria para o seu povo, ou se vão ter um final melancólico, assim como o zagueiro brasileiro teve em casa na última Copa do Mundo. Boletim de Augusto César na voz de Daniela Vessiani para o Estação Rússia. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow. Na Universitária são 6h59 e chega ao fim o Estação Rússia desta sexta-feira, dia 6 de 2018. A ancoragem foi de Marcelo Augusto e Rawane Rocha. Os comentários foram de Fabrício Vera e Paulo Emílio de Medeiros. Com produções e reportagens de Augusto César e Daniela Vessiani. Com trabalhos técnicos de Thiago Damaso. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da UFG e para sugestões e participações basta ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte, e boa noite, Rawane. Boa noite, Marcelo, boa noite a você, ouvinte. O Estação Rússia volta na segunda-feira às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.